os Estados Unidos viu uma oportunidade de financiar um golpe para que aquele que assumisse o poder no Iraque pudesse ajudar a derrubar, tá, o regime dos ayatolás dentro do Irã, que havia acabado de iniciar. Ainda no ano de 1979, os Estados Unidos financiam, tá, o general do exército iraquiano, Saddam Hussein, que vai chegar ao poder. Qual era o dever de casa de Saddam Hussein? O dever de casa de Saddam Hussein era ajudar a derrubar Khomeini, e para isso ele teria que começar uma guerra. Bom estrategista que era Saddam Hussein, tá? Ele organiza as tropas e marcha ao sul, onde os rios Tigre e Eufrates se unem para formar apenas um canal que deságua no Golfo Pérsico, o chamado Shatt al-Arab, ou o Canal dos Árabes, e ele atravessa o Shatt al-Arab, ataca o território iraniano, e ao atacar o território iraniano, o Irã revida, tá? E começa uma guerra entre os dois países. Naquele momento, o Iraque lutava com a camisa Made in USA, certo? E a União Soviética, lembrando que estávamos no período de Guerra Fria, num ápice de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, um mundo bipolar. E naquele momento, a União Soviética percebe a manobra dos Estados Unidos nas suas vizinhanças. Tá? O Irã fazia fronteira com a União Soviética, tá? Com o Mar Cáspio e com a União Soviética, repúblicas que hoje, né, são ali a Armênia, né, tal, Cazaquistão, aquela região. Então, a União Soviética percebe a manobra dos Estados Unidos, achando que os Estados Unidos poderiam realmente derrubar o regime, tá, e pudessem exercer uma forte influência em suas fronteiras. A União Soviética resolve abraçar o Ayatollah Khomeini e começa a patrocinar o Irã dentro do contexto. Então, de um lado agora, o Iraque com a camisa Made in USA, e do outro lado, o Irã com a camisa Made in URSS. Né? Resultado, os dois países foram verdadeiras cobaias. A guerra Irã-Iraque, que dura quase uma década, são verdadeiras cobaias de um sistema que era a Guerra Fria à época, um sistema potencial e que simplesmente devorava o mundo como uma fagocitose, né? Na verdade, acontecia porque você tinha ali uma divisão que só te dava duas opções. Ou você era fã da União Soviética ou você era fã dos Estados Unidos, e ponto final. A galera que tentou ser meio termo, lá na conferência de Bandung, foi rebaixada a terceiro mundo, né? Porque queriam manter boas relações com todos os dois países, e isso era inaceitável dentro da Guerra Fria, e eles acabaram sendo rebaixados a terceiro mundo. Termo que a gente usou até a nova ordem mundial com a queda da União Soviética. Aonde essa guerra leva? A lugar nenhum, a guerra Irã-Iraque, tá? 300 mil mortos depois, em números oficiais, mais de 1 milhão de mortos depois, segundo a população do Irã e a população do Iraque. Essa guerra vai terminar com um acordo muito simples. Chega um determinado momento da guerra, já governava os Estados Unidos Ronald Reagan, era o presidente americano, um republicano que foi eleito, né, para substituir Jimmy Carter, e Reagan percebeu o seguinte: poxa, eu só estou dando coisas para o Iraque, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Então, o que o Reagan teve a sacada? Qual foi a ideia dele? Ele falou: já sei o que eu vou fazer. Eu dou arma para o Iraque, mas eu vendo a arma que combate a que eu dou para o Iraque, para o Irã. E ele, através do mercado clandestino, né, de armas, do tráfico de armas, faz com que eu te dou o veneno, mas eu te vendo o antídoto. E o Irã começa a comprar as armas que são antídotos contra aquelas que eram doadas para o Iraque. História é essa que você pode ver um pedaço dela contada no filme, né, o Senhor das Armas, com Nicolas Cage, que conta a história, né, do maior traficante de armas da história, que foi Victor Bout. Muito bom, Victor Bout, bem lembrado. Victor Bout, o maior traficante de armas da história, que fazia o serviço sujo para os Estados Unidos, exatamente fazendo tráfico de armas, certo? Tem uma cena no filme, inclusive, e essa história foi real, quando ele é preso, né, o cara dos Estados Unidos, lá do alto escalão dos Estados Unidos, fica todo feliz que prendeu ele, traficante de armas, ele senta tranquilamente, olha para a cara do cara do alto escalão, né, do exército americano, e fala: esse telefone vai tocar daqui a pouco e vão mandar você me soltar. E quem vai te ligar você não vai gostar. E de repente o telefone toca e a ordem é para soltá-lo, e a cara do cara que está prendendo ele, e esse cara foi fundamental na construção do filme, né, esse agente americano, que tem que soltá-lo. Por quê? Porque ele era um cara necessário aos Estados Unidos naquele momento, porque ele infiltrava as armas americanas em todas as guerras civis africanas, no Oriente Médio, por aí vai. Então, inclusive foi preso num acordo, ele fez acordo para ser preso, sabe? Para não ficar mal para o governo americano. Foi assim que aconteceu. E o que acontece?
Em 1988, União Soviética e Estados Unidos, ali já no final de Guerra Fria, certo? Saddam Hussein descobre que está sendo traído pelos Estados Unidos, porque armas americanas estão chegando ao território, né, do Irã, e simplesmente ele, Saddam, olha e fala: quer dizer que é assim? Então peraí, União Soviética, você não tem as armas para me arrumar aí também, não? Aí a União Soviética falou: claro que eu tenho. E vai e vende aquele monte de mísseis Scud para ele, tá? Vende uma renca de mísseis Scud lá, mísseis soviéticos, são vendidos para ele. E o Irã também não vai perder tempo, né? Porque no Irã entrou arma de todo mundo. Inclusive o Brasil foi um país que se deu muito bem na guerra Irã-Iraque. Ganhamos muito dinheiro. Muito dinheiro, não foi pouco, não. Tá? Vendendo Passat lá para o Iraque, empresas brasileiras como Odebrecht, Mendes Júnior, tudo lá reconstruir o Iraque, entendeu? Exportamos engenheiro, exportamos automóvel, vendemos armamentos nossos no Brasil, as nossas fábricas aqui, né, no sul do Brasil, lá em Gesa, né, Taurus, ganharam muito dinheiro, tá, vendendo armamentos na época para essa guerra. E Saddam Hussein e Khomeini simplesmente olham para a cara do outro e falam assim: peraí, nós somos dois trouxas, né? Somos dois idiotas, porque a gente está brigando aqui pelos outros, né? Milhares barra milhões nossos já morreram, tá? E os dois aqui com cara de pastel, os dois com cara de trouxa. E a guerra acaba, de uma forma simplesmente do nada para lugar nenhum. Foi assim que aconteceu. Então, o fim da guerra Irã-Iraque vai provocar, na verdade, também uma outra ruptura no processo.